E uma coisa que contribui muito para a produção de força é o torque. Torque é um conceito simples, que é força, né, ou carga, ou peso, uma resistência, vezes uma distância. O torque é a mesma equação de trabalho, só que o torque refere-se a um movimento rotacional, tá? Diferente do trabalho. Torque é a tendência de uma força causar rotação em torno de um eixo específico, né? Então, torque é igual a força vezes a distância. Muitos chamam, quando eu digo muitos, várias literaturas também chamam de momento. Aliás, é um termo até mais comum no inglês, é momento de força. Como que a gente calcula o torque? O torque, ele é calculado pela resistência. Imagine que tem um peso aqui. Vamos imaginar que ele seja de 10 quilos. Vai ser esse 10 quilos multiplicado por essa distância. Essa distância é a distância deste peso até o eixo de movimento, tá? Na verdade, para ser mais técnico, é a distância perpendicular. O que significa? Eu tenho aqui o peso, uma linha de ação da força. Qual é a linha de ação da força? Não está passando aqui o ponteiro do mouse. Ou seja, no sentido do solo, quando eu estou trabalhando com peso livre, a linha de ação da resistência é em direção ao solo por causa da gravidade. Então, esse peso vai ter uma linha de ação, a linha de ação da resistência. Se eu traçar uma linha aqui, depois eu pego e faço uma outra reta do eixo, passando por essa linha que está aqui, agora imaginária porque eu não coloquei a linha. Então, essa distância, essa outra reta, ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com a que está aqui. Então, por isso que a gente fala que é a distância perpendicular, porque forma um ângulo de 90 graus, do peso ou da resistência até o eixo. Imagina que este braço ele está mais elevado, ele está aqui, neste ponto. Então o peso estaria sendo seguro aqui. A linha de ação da resistência continuaria sendo assim, porque é em direção ao solo, né? Então ela passaria aqui. E eu faria exatamente essa mesma reta para dar o 90 graus. Agora a distância então seria aqui, daqui até aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque a distância não é do peso até aqui, porque aí ficaria algo oblíquo, né? Algo perto de 45 graus. Não é isso. É uma distância perpendicular, então eu traço uma reta, traço a outra e tem que formar um 90 graus aqui, um ângulo reto. E aí vai ser essa distância até aqui. Tá? Isso então é só para vocês tentarem imaginar junto comigo aqui. Mas neste exemplo aqui, a força, se o peso está aqui, seria a força resistiva, né? Seria daqui o peso multiplicado por essa distância. Isso é o torque. A resistência multiplicado pela distância. E agora vamos vir aqui para o músculo. Veja que o músculo também ele tem um torque. O torque vai ser a linha de ação da força do músculo, que neste caso aqui seria algo aproximado a isso, não exatamente isso, mas só para facilitar. Então a linha de ação da força é a linha em direção às fibras. Então se as fibras estão alinhadas assim, a linha de ação da força é assim. Então já não é em direção exatamente ao solo, mas em direção às fibras. Se essas fibras estivessem mais oblíquas, a linha de ação da força também seria oblíqua. Lá na frente eu tenho um exemplo sobre isso. Então aqui eu tenho a linha de ação da força, que é o músculo puxando. E qual é a distância? A distância é o ponto de inserção tendínea, e traçando também essa linha, né, de ação da força, em relação ao eixo. Então essa distância aqui, se eu multiplicar a força do músculo por essa distância, eu também tenho um torque. Tá? Esse braço aqui a gente chama de braço resistivo, o braço da resistência, e esse aqui a gente chama de braço de força. Tá?
braço de resistência, ou braço da resistência, e braço de força. Multiplicar esse braço por essa carga, você tem o torque resistivo. Multiplicar essa distância pela força que o músculo está fazendo, eu tenho o torque motor. Para o torque motor vencer o torque resistivo, ele precisa ser maior que o torque resistivo. Então eu falei que a ideia de o que é linha de ação da força, que é uma outra expressão que a gente vai usar com frequência, e linha de ação da resistência, que a gente também vai usar com frequência, e a linha de ação da resistência não é igual para peso livres ou máquinas de força, por exemplo. Isso vai mudando. Peso livre é sempre direção ao solo por causa da gravidade, mas máquina de força não.